Amados, o culto de Santa Ceia é um culto muito importante, mas o primeiro culto de Santa Ceia do ano parece que ele tem um peso maior e uma importância maior para a igreja, para os céus e para o inferno. Por que para o inferno? Porque vocês vão observar que no âmago das guerras, das batalhas, pessoas que tomaram a última Santa Ceia de 2016 não estão na primeira de 2017. Seria isso uma coincidência? Seria isso fruto do acaso? Ou seria o reflexo das batalhas, das guerras que estão travadas? E eu sempre digo, irmãos, está na hora da gente acordar para a realidade espiritual. O inferno não está brincando. O diabo não está brincando de diabo, nem Satanás de Satanás, nem os demônios de capetinha. Eles querem destruir a igreja. Eles querem parar a igreja. Eles querem destruir famílias, lares. É surpreendente o alto índice de famílias evangélicas, cristãs e até de pastores que estão vivendo dilemas dos mais absurdos nos seus relacionamentos, principalmente conjugal. E aí isso reflete, em todas as áreas da vida, principalmente espiritual e ministerial. O culto de Santa Ceia é o culto que renova a nossa aliança com Deus, com os irmãos e com a família. Sabe por que nesse culto eu acho louvável a atitude do irmão Diego? Oxalá, pastor Edinho, todos tivessem coragem de pedir uma oportunidade, dizer: pastor, o Espírito Santo me inquietou porque eu errei, porque eu falhei, e eu quero que a igreja me perdoe. Oxalá que a gente nem precisasse pregar, e esse tempo de pregação eu tivesse aqui mais 10, 15 ou 20 pessoas com essa coragem, pastor Manuel, de vir aqui dizer: igreja, me perdoe. Tem muitos irmãos que nem têm conhecimento, do acontecido com o Diego, mas o Espírito Santo, que é o pastor da igreja, o presidente do ministério, ele tem conhecimento e ele trata disso. E se a gente tivesse essa coragem de se expor diante de Deus e da igreja, nós nos tornaríamos mais crentes, mais verdadeiros, mais leais, mais confiáveis. Nós iríamos somar mais crédito na nossa vida, no nosso ministério, como crente, como obreiro, como pai, como mãe, como pastor, enfim, independente da posição que você ocupa. Mas o inimigo, ele sabe que se ele bloquear a nossa comunhão, com Deus, nós estamos perdidos. E eu gostaria de ler com vocês um texto e tratar por alguns minutos deste assunto muito importante, no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, e o versículo de número 44, 41, 42, 43. Fique em pé e vamos ler esse texto. Eu pedi para você se colocar em pé apenas num ato de reverência, de respeito maior. Não que isso mude alguma coisa, mas é importante isso. A Bíblia diz no livro de Neemias, que o dia que ele montou um palanque, a hora que ele começou a ler, o povo se colocou de pé, não precisou nem pedir. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia o que aconteceu? E essas 3.000 almas faziam o que? Versículo de número 42.
Leia isso mais uma vez. E perseveravam. E em cada alma, já dos que eram crentes, mais essas quase 3.000, em cada uma delas havia o quê? Havia, diga mais uma vez, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Agora vamos para a primeira epístola do apóstolo São João, antes do Apocalipse, um pouquinho, lá no final quase da Bíblia. Primeira epístola de João. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo do amor. E nós vamos ler o versículo de número 5. E esta é a mensagem, diga, esta é a mensagem, que dele ouvimos e vos anunciamos. Qual é a mensagem? E se dissermos o quê? Mas o quê? Se dissermos que não temos pecado, quem é que a gente engana? E não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para e se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a palavra não está em nós. Amém. Feche os seus olhos. Pai, é o culto da comunhão. É um peso muito grande e a responsabilidade é individual e pessoal no que tange a comunhão do teu corpo e do teu sangue. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Trata conosco como precisamos ser tratados, em nome de Jesus. Amém. Tome os seus lugares, por favor. Nós observamos o texto sobre a comunhão. Diga comigo, comunhão. E comunhão não é um ajuntamento de pessoas, até porque o apóstolo São Paulo, ele escreve em uma das suas epístolas, ele disse: não está sendo muito bom a vossa jactância, o vosso ajuntamento, o vosso culto, não está sendo muito bom. E também na Santa Ceia, que foi celebrada na igreja de Corinto, Paulo foi lá para corrigir os absurdos que estavam acontecendo, porque não havia a comunhão. A comunhão, ela não estava estabelecida no culto, na igreja, enfim, é uma realidade que nós estamos vivendo em nossos dias, até mesmo no seio da família, no seio da igreja, do ministério, das lideranças. E é muito sério isso, irmãos. O culto de Santa Ceia é um culto que a gente deveria tremer e temer. É um culto que a gente deveria chegar na casa de Deus e dizer: Deus, é hoje esse culto. A palavra de Deus, ela faz uma interrogação: que culto é esse? Pergunte: que culto é esse? E Deus disse que esse culto, que é o culto da Santa Ceia mesmo, que na antiga aliança não era chamado de culto de Santa Ceia. Deus disse que esse culto, ele deveria ser registrado dentro dos anais históricos e proféticos para as gerações futuras.
era o culto da comunhão, era a Páscoa. Por que Deus deu tanta ênfase a este culto, o culto da Páscoa? Porque na mesma hora em que o resultado daquele culto estabeleceu um tempo de alegria, de comunhão, de gozo, de satisfação para algumas famílias, havia um paralelo de choro, de tristeza, de lágrimas, de dor, de angústia, de percas, de desespero, de loucura e de morte, consequência do mesmo culto. Diga comigo, o culto da comunhão. Diga mais forte, o culto da comunhão. Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Eu falei aqui na quinta-feira sobre a importância de uma igreja alinhada com a autoridade apostólica e a unção profética. Quem estava aqui quinta-feira? Eu falei um pouco sobre isso, até porque nós hoje fizemos um resumo na escola dominical e foi abordado vários temas de forma bem resumida, mas sucinta, objetiva. Quem perdeu, perdeu, né? E a gente observa que são temas abordados, não por acaso, mas que o Espírito Santo quer tratar conosco. Ele quer tratar cada um de nós. Pergunte a alguém que está do seu lado, você é tratável? O Espírito Santo não está preocupado com o volume, com o número de pessoas, com o barulho que você faz, mas Ele quer ver se você realmente é aquilo que você parece que é. E o texto que lemos em Atos, onde que eu li mesmo? Atos o quê? Aí tem gente que gravou e tem gente que nem gravou. Eu li o texto, e o texto dizia que a igreja primitiva, ela crescia assombrosamente, fora de estatística, de censo, de controles humanos. Não havia na igreja primitiva uma diretoria da igreja, administrativa, uma secretaria organizada, capaz de acompanhar o crescimento da igreja. Tamanho era o crescimento que essa matemática ela prossegue até 5.000, e depois a Bíblia diz que todos os dias, se agregava à igreja número de pessoas que iam se salvando, ou que se havia de salvar. Diga comigo, todos os dias. A igreja da comunhão não é a igreja do culto da Santa Ceia, da campanha da terça, da quinta, não. É a igreja de todos os dias, de segunda a domingo, de janeiro a dezembro. Diga, eu sou a igreja. Muito sabe a colocação do irmão Diego, lá no campo de futebol, eu sou a igreja. Mas que isso? Lá na faculdade, diga, eu sou a igreja. No supermercado, no ônibus, no trem, no trânsito, aonde quer que você esteja, com quem quer que você esteja conversando ou falando, diga, eu sou a igreja. Será que eu ouvi direito? Diga, eu sou a igreja. Quando você estiver conversando com alguém, qualquer que seja o assunto, qualquer que seja o nome que esteja envolvido no assunto, lembre que você é o quê? A igreja. E esta igreja, ela começou a crescer, marcadas por milagres extraordinários. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que todos os crentes deveriam ler, reler e ler e reler, porque é um livro que marca a igreja primitiva com a sua comunhão e a forma como o Espírito Santo estava conduzindo esta igreja. Era uma igreja que tinha um tema central, era uma igreja que tinha um assunto, uma visão, um propósito, um alvo, um objetivo, um sonho. Resumindo isso tudo, era uma igreja cristocêntrica. O assunto da igreja cristã
Não era futebol, política, novela. Não era a notícia, as manchetes dos jornais. O assunto da igreja primitiva era Cristo. Era Jesus. Era uma igreja que não tinha tempo a perder com outro assunto. Era uma igreja que não se preocupava em falar mal dos outros. Era uma igreja, o texto aqui, se contextualizarmos, você vai descobrir, era uma igreja que ela se fechou para a comunhão. Eram 120 pessoas fechadas na comunhão. Agora mais 3.000 fechadas na comunhão, no partir do pão, nas orações, no que mais mesmo? Quem lembra? Perseveravam. Eu pulei uma. Na comunhão, no partir do pão, nas orações, e no que mais? Não. Eu pulei um item. Diga, doutrina dos apóstolos. Não é doutrina de A, B, C, não é pensamento, ideologia, filosofia de vida, tradição. Era uma base, era um fundamento apostólico. Era uma doutrina apostólica. Nós não podemos fugir disso. Nós não podemos perder essa linha. Nós não podemos descaracterizar essa verdade bíblica. Essa igreja, que era a igreja da comunhão, observe que era uma igreja movida pelo temor. Está faltando muito temor, muita irreverência. Estão brincando com as coisas de Deus. A Bíblia diz que em algumas situações era melhor não ter nascido. Em outras situações, melhor amarrar uma pedra de mó no pescoço e pular no lugar fundo do mar. Brincando de ser crente. Brincando, irmão, com o nome de líderes, de pastores. Deixa Deus tratar com os líderes, com os pastores, com os homens que Deus tem ungido e tem levantado na igreja. Respeite cada obreira, diácono, o obreiro que está num departamento e o que não está, o que está numa atividade e o que não está. Respeite, isso é comunhão, valorize. E nesse texto, que é muito rico e muito profundo, a Bíblia diz que eles eram perseverantes. Irmãos, hoje nós vivemos com alto índice de membros da igreja que não são perseverantes. Não são. Você não sabe quem é. Você não sabe o que é. Não é assim? Quem é? O que é? Tem dia que quase faz chover fogo na igreja. Depois some da igreja. Daqui a pouco está envolvido em fofoca, em crítica. Depois não vem na Santa Ceia. Como uma pessoa me disse hoje, eu não vou não, porque é culto de Santa Ceia, eu preciso me consertar. Se Jesus voltasse agora. Eles eram perseverantes. Olha que lindo isso. Na doutrina dos apóstolos. E nós precisamos ministrar um pouco mais na igreja o que é doutrina, porque tem gente que não sabe o que é doutrina. A ideologia assembleiana de doutrina era roupa, sapato, cabelo e uso de joias e pintura, e não tem nada a ver, isso é usos e costumes. Mas a doutrina da redenção, a doutrina da fé, a doutrina da graça, a doutrina do amor, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina do diabo, a doutrina dos apóstolos, é a base da igreja. Eles perseveravam, e ninguém persevera naquilo que não tem conhecimento, naquilo que não sabe. Vem num culto de Santa Ceia e vem assim, vem por vir, se der eu tomo, se não der eu não tomo, se der na teia, hoje eu vou tomar a Santa Ceia. Se der na cabeça eu tomo hoje, se não der eu não tomo.
Eu não sei como você comporta como marido, como esposa, como filho, como pai, como patrão, como empregado. Eu não sei. Eu só sei que você precisa levar mais a sério a sua vida de crente. Porque o culto da comunhão, o culto da Santa Ceia, que é para ser bênção, que é para resultar em avivamento, em cura para feridas, traumas, complexos, é o culto para levantar a autoestima da igreja, é o culto para colocar você numa posição, de vencedor, de regenerado, de remido, de salvo, de digno. Mas é o mesmo culto, Paulo disse, que tem causado mortes, doenças, fraquezas. E Paulo usa o termo: há muitos entre vós. Há muitos. Ele não estipula aqui um percentual, mas estima-se hoje que está acima de 50% os crentes que estão se enquadrando nesta consequência causada pelo culto da Santa Ceia. Muitos fracos, doentes e muitos o quê? Que dormem. Mas o texto original diz muitos que morrem. E eles perseveravam na doutrina, e perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão. O pastor Júnior falou assim, que eu queria 10 cestas básicas, é isso que eu disse? Por que o pastor Júnior disse que nós precisamos de 10 cestas básicas, para atender 10 famílias? Mas a igreja primitiva, não precisava nem o pastor falar esse negócio de cesta básica, não precisa não. Porque, olha, o texto diz que eles tinham tanta comunhão, mas era tão grande esta comunhão, era tão profunda a comunhão, que havia partir do pão. Para que o pastor vai preocupar em dar uma cesta básica para o irmão da igreja necessitado, se a igreja já atendeu? Se você, quando passou lá naquela vitrine de carne do mercado, você pela comunhão já sabe que o irmão precisa de 1 quilo de carne, você já comprou. O outro, quando passou na prateleira do arroz, já comprou o pacote de arroz. O outro já comprou o feijão. Ah, pastor, mas eu não sabia. Por que nós não sabemos? Por falta de comunhão. E nós precisamos resgatar este valor chamado comunhão, e não imaginar na nossa cabeça que comunhão é um culto onde a gente toma um cálizinho e come um pedacinho de pão. Está na hora, irmão, de nós nos converter de novo. E se precisar, aceitar Jesus de novo. E ser crente de verdade. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita onde há comunhão. Derramachai de ombre e fasto e clandalamaias. Eu não sei contar as vezes que pessoas chegam em casa e nos surpreende. Pastor, está aqui uma compra. Eu não pedi, não falei. Mas isso é comunhão, irmão. Sabe quando existe comunhão? Você olha para ir no supermercado. Aí você entra no supermercado, você já tem uma ideia do que você vai comprar. O Espírito Santo está ali com você. Aí você começa a lembrar do irmão da igreja. O que será que eu estou lembrando do irmão? Aí o Espírito Santo já diz: bota outro carrinho aí, é para o irmão. Irmãos, eu sei que tem acontecido isso aqui, alguns casos isolados, glória a Deus. Tem acontecido com o pastor Júnior, tem acontecido com outras pessoas aqui. Mas nós precisamos resgatar isso, porque isso tem que ser comum. A Bíblia diz que tem que ser comum. Isso era comum. Isso era comum quanto dar glória a Deus, aleluia, quanto respirar, quanto comer arroz e feijão, era comum. Você separar um dinheiro na semana, 10, 15, 20 reais, talvez para você é pouco, mas talvez para aquela irmã que precisa comprar 2 litros de leite, vale muito.
E você vem para a igreja, ninguém precisa saber de nada. O Espírito Santo vai dizer a você que você vai entrar na igreja, vai cumprimentar o irmão, a irmã, a paz do Senhor. Talvez nem ele precisa saber, vai colocar no bolso dele o dinheiro. Só quem entende que dá aleluia. Mas por que se perde a comunhão? Pastor Júnior disse aqui, nós tratamos um tema chamado o que mesmo? Quem lembra? Alto? Esqueceram, pastor Júnior. Pedi para o professor falar. Qual foi o tema? Fala mais alto. Autoconfiança. Diga comigo, autoconfiança. Autoconfiança. Muitas vezes ela nos isola da comunhão. Aí eu olho para o irmão e digo, sabe por que esse irmão está assim? Ele está em pecado. Sabe por que aquele irmão está desempregado? Que o pastor já orou, já ungiu, já fez campanha? Pecado. Sabe por que aquela irmã está doente? Sempre doente, está no hospital? Pecado. E muitas vezes no culto desse, tem pessoa que é meio investigador e ele fica, deixa eu ver se o fulano vai tomar Santa Ceia, eu vou ficar só de olho. A hora que o obreiro passar com o calizinho, aí se não pegar o calizinho, ele já, não falei? Pecado. E se alguém disser que não tem pecado, é o quê? Mentiroso. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos o quê? Comunhão com quem? Uns com os outros. Diga, uns com os outros. E quando essa comunhão começa a operar em nós, o que acontece com o pecado? O sangue, diga, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há um banho de sangue na igreja. A igreja entra na lavanderia do Espírito Santo. E nós nos tornamos um nesta comunhão de santidade, de amor, de verdade, de lealdade, de sinceridade, de compromisso, de responsabilidade, de fidelidade com Deus, com o irmão, com a irmã, com a igreja, com o pastor, com o ministério, com o departamento que você trabalha. Você é fiel nos dízimos, nas ofertas, vem para a escola dominical, vem na terça, vem na quinta. Quando não dá para vir, avisa, mas você está na comunhão, está ligado, está na fiação. Porque a minha Bíblia diz que não importa se o pecado é grande, se é bastante, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eles preparavam o café da manhã, é para todos. O almoço, para todos. O jantar, para todos. Porque ali estava um povo de comunhão. Ali estava um povo que com alegria, dividia o arroz, o feijão. O pastor Júnior, eu ouvi a mensagem dele essa semana, ele dividiu lá na casa dele. O arroz, feijão, ele dividiu. E eu sei que tem gente que está dividindo, mas tem gente que não está se importando. Irmãos, vocês não têm conhecimento, mas o Espírito Santo está falando ao meu coração agora que tem pessoas aqui na igreja passando por momentos muito difíceis, de extrema necessidade, e precisa de alguém que estenda a mão e ajude. E para isso nós precisamos entender o que é comunhão. É muito fácil vir na Santa Ceia e tomar um calizinho, um pedacinho de pão, e até muitas vezes se orgulhar e dizer, tomei a Santa Ceia, a primeira do ano. Ano passado eu tomei um ano todo e eu nunca fiquei sem tomar a Santa Ceia. Deixa o Espírito Santo falar contigo que ao teu lado tem alguém que talvez você precise enfiar a mão no bolso e dar um dinheiro para ele. Você tem coragem? Você tem coragem? Talvez o pastor chame num culto aqui, irmão, quem está desempregado? Aí vem uma fila de pessoas aqui, desempregada, pedindo oração. Você já procurou alguém desses desempregados para perguntar em que eu posso te ajudar?
Irmão, eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Ou então nós estamos aqui movidos por um sentimento meramente religioso e colocando em risco a nossa própria salvação. O alinhamento da comunhão, a comunhão ela tem uma linha, não adianta fugir disso. É a doutrina dos apóstolos e a autoridade apostólica, certamente ela seguia com uma unção. Diga comigo, chamada de unção profética. Diga, unção profética. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que não leva a sério as coisas de Deus. E nesse tempo de comunhão, em que havia isso, o partir do pão, as orações, a perseverança na doutrina, o temor, começou a acontecer sinais, milagres, maravilhas. E o texto diz que foi batizado quase 3.000 almas. E no mesmo capítulo encerra assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias salvava almas. Irmãos, nós temos que ter esse cuidado. Não adianta fazermos aqui um culto gostoso, avivado, alegre, se nós não ganharmos almas. Vamos parar e acertar a nossa vida, porque nós estamos errados. Porque ao nosso redor tem centenas de milhares de almas indo para o inferno. E a agente salvadora chama-se Igreja da Comunhão. Nós estamos aqui com o propósito de salvar vidas, e muitas vezes nós estamos perdendo aqui dentro e lá fora muito mais. E em meio a esses milagres, a esse crescimento da igreja, Deus usa o apóstolo Pedro e João e cura um coxo. Aonde o coxo estava, não sei há quanto tempo e nem quantos anos, na porta do templo, na porta da igreja, tinha um homem. Ninguém viu aquele homem? Será que aquela igreja daquela época não percebeu que tinha um homem moribundo ali, às portas do templo, mendigando moedinha? Porque quando a igreja perde a comunhão, ela perde a visão, ela perde a sensibilidade espiritual, perde o temor, perde o respeito, entra no caminho da desobediência, se torna rebelde, murmurador, fofoqueiro, contendeiro, está na igreja trabalhando para o diabo, para o inferno, para Satanás, porque está fora da comunhão. Mas Pedro e João vêm para restabelecer a comunhão, e ele diz: eu sou a igreja, que agora no momento eu não posso atender você, porque se eu for atender você, eu vou satisfazer o seu ego com migalhas, porque você está mendigando, mas eu tenho algo muito maior para te dar como igreja. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. A igreja da comunhão, uma igreja de poder, uma igreja de virtude, uma igreja de autoridade, uma igreja de milagres, uma igreja de sinais, uma igreja de resultado, uma igreja de resposta de Deus. E aí, caminhando para o final desta palavra, quando nós entramos no capítulo 3, no capítulo 4, essa igreja começa a sofrer um levante do inferno. Por que é importante a nossa comunhão, irmão? Nós se fechar na comunhão, porque o inferno vai nos atacar. Mas quando o inferno atacar o irmão Manuel, nós vamos colocar do lado do irmão Manuel: eita, irmão Manuel, o senhor não está sozinho. Nós estamos aqui para chorar com você, para orar por você, para te abraçar, para te ajudar. Quando o inferno levantar contra o pastor, tem uma igreja com você. Quando levantar contra o obreiro que fica na porta, nós olhamos para o obreiro e diz: nós estamos com você. Quando levantar contra os jovens, contra as crianças, contra os líderes, nós vamos se posicionar e dizer: ei, você não está só, nós estamos na comunhão. E o inferno se levanta e ataca Pedro. E Pedro é preso. Mas a Bíblia diz que a comunhão, ela continuou no nome de Jesus.
E logo no capítulo 3, a partir do versículo 32, essa comunhão, ela foi tão forte, tão poderosa, que isso não é como diz, uma obrigação, não, uma imposição, mas algumas pessoas da igreja foi tocada de maneira tão profunda pelo Espírito Santo, e ela olhou a igreja e viu algumas necessidades na igreja, porque o pastor tinha estabelecido na igreja um ministério chamado Ministério Diaconal, porque havia na igreja algumas mulheres viúvas e algumas pessoas órfãs, passando privações e necessidade, e para que isso não atrapalhasse o ministério da palavra, constituiu-se um ministério diaconal, para que atendesse às necessidades, para que cuidasse das viúvas, porque a Bíblia diz que esta é a religião verdadeira, cuidar de órfãos e das viúvas. E nesta hora teve alguém que falou assim, já que tem um trabalho social na igreja, sério, já que esta igreja tem comunhão e quer socorrer os necessitados, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender minha casa. Eu vou vender a minha casa e vou colocar oferta nos pés dos apóstolos. Aí o outro, eu vou vender o meu carro. Eu vou vender porque eu creio que vale a pena a comunhão, vale mais do que casa, vale mais do que carro. Eu vou colocar nos pés dos apóstolos. Eu tenho um terreno, eu vou vender e vou colocar nos pés dos apóstolos. Mas eu não aceito o meu irmão passar vergonha, passar fome, passar necessidade. Eu não aceito o meu irmão ficar sem água, sem luz, sem gás, sem leite, sem comida. Eu vou ajudar. Irmãos, nós temos que ter cuidado, porque tem um evangelho por aí que fala que você tem que vender tudo, pois você vai ficar a ver navio. Não é assim. Mas na comunhão, o Espírito Santo sabe como tratar, e ele pode tocar em alguém para fazer isso. Mas teve um casal lá, diga comigo, fora da comunhão. E esses irmãos, eram uns irmãos assim, chegava atrasado no culto. Porque quando a gente não está na comunhão, a gente chega atrasado. Pastor, não tem problema chegar atrasado, não. Quando a gente está na comunhão, a gente chega antes de começar o culto. Quando a gente começa a sofrer uma crise de comunhão, a gente começa a chegar atrasado no culto. Pergunte a alguém que está do seu lado, que hora você chega no culto? Isso são critérios. E esse casalzinho, diz o texto, ele chegou atrasado no culto, e o culto estava numa comunhão gostosa, e quando a gente começa a ter crise de comunhão, a gente começa a se perder, perde a direção, a gente fica meio desinformado, né, pastor Manuel? Você chega no culto, você não sabe o que está acontecendo, não sabe que lado que está indo. Outro dia teve alguém que disse que nem sabia, até eu falei, mas como é que você não está sabendo? Que eu vi a semana toda, o pastor Júnior passou aqui no Data Show, os anúncios das programações, a pessoa disse que não sabia. Eu não sabia. Talvez ela até estava no culto, mas não está na comunhão, está desligado. Ela não está percebendo o que está acontecendo, não sei aonde está a cabeça dela. E esse casal, esses irmãos, chamado irmão Ananias e a irmã Safira, eles falaram, a gente vai dar um jeito de entrar nesse negócio também. Vamos fazer um negócio aqui, a gente leva lá. Não vamos fazer como os outros estão fazendo, não. Vamos fazer diferente. Porque quando a pessoa não está na comunhão, ela quer fazer diferente. Quando a pessoa não está na comunhão, ela quer fazer do jeito dela. Ela tem uma ideia dela, um pensamento dela. Ela não respeita a ideia de quem está na comunhão. Ela não respeita a direção de uma igreja que está em comunhão. Ela quer fazer, mas ela tem um jeito para fazer. Então a gente vai fazer. Ela combinou os dois. Vamos fazer assim. Nós vamos levar uma oferta num valor, para eles pensar que é o valor real, mas não vai ser o valor real. Tá bom. E combinaram assim. Para ninguém desconfiar, vamos fazer o seguinte. Você vai no culto na frente. Para mim tanto faz. Depois eu vou. E ele foi na frente. E chegou lá. Veio no altar. E depositou a oferta. Aonde? Diga comigo. Aos pés do apóstolo. Diga aos pés do apóstolo. E quando ele veio, o apóstolo, o pastor da igreja, olhou. Pai, Senhor, irmão. Pai, Senhor. Trouxe a oferta, né? Trouxe, eu vendi lá e trouxe.
Viu? Por que você deixou Satanás entrar no teu coração para tentar enganar? Está pensando que você está enganando eu como pastor? Você está tentando enganar o Espírito Santo. E o Espírito Santo ninguém engana. Aí ele falou assim: os obreiros, diácono, por favor. Aí ninguém entendeu, né? Pega ele aqui. Aí ele morreu. Pode enterrar. Saíram, levaram ele. Olha o que diz a Bíblia. Então, diz o texto que, passado um tempo de 3 horas, diga comigo, 3 horas, capítulo 5, versículo 7. Esse culto de comunhão, irmão, é um culto um pouco demorado. Hoje o nosso culto, ele respeita o horário. A gente tem disciplinado a isso. Mas se passar um pouquinho, fica na comunhão, irmão. Fica na comunhão, não murmure. Se der algum imprevisto, fica na comunhão. Não perca a comunhão. 3 horas depois, olha, o culto começou. O irmão já chegou um pouco atrasado. Depois a irmã veio 3 horas depois, o culto ainda não tinha acabado, ela entrou. Pai, Senhor, irmão, chamando a atenção. Aí o pastor disse: opa, Senhor, irmão, vem cá. E ela toda feliz, toda alegre, veio. Hoje vai ser benção. O pastor olhou para ela e disse: seu marido trouxe uma oferta aqui, valor tal. Esse valor está correto? Ela disse: correto. Os obreiros de novo. Os obreiros, cadê os obreiros? Aí eles estavam chegando, os obreiros estavam vindo na porta. Não porque eles ficavam lá fora conversando, porque o obreiro não é para ficar lá fora conversando, é porque eles estavam vindo de uma missão que eles foram. Aí os obreiros estavam na porta, eles: os obreiros que estão na porta. Ô irmã, está vendo aqueles obreiros lá da porta? Ah, sim, conhece eles, conhece. Eles estão vindo do cemitério. Mas alguém morreu? É, o seu marido. Eles acabaram de enterrar e agora vão enterrar você. E ela morreu, porque estava fora da comunhão. Irmãos, nós precisamos entender que ser cristão é mais sério do que nós imaginamos. É mais sério do que nós pensamos. Levar mais a sério. Tenha coragem de ser igual ao irmão Diego. Se você sentiu que você cometeu uma falha, um erro que atingiu a igreja, peça perdão à igreja. Se o seu erro, o seu pecado não atingiu a igreja, não precisa pedir perdão na igreja não, nem confessar na igreja. Mas se você pecou, errou e feriu o irmão, a irmã, vai consertar com ele.